Depois dessa pequena revisão das unidades de concentração, nós já podemos ir para os exercícios da lista. O que é mais importante nessas questões é você saber qual a unidade de concentração que a questão está te dando e qual ela está te pedindo. Porque assim você vai conseguir projetar o seu raciocínio, porque você tem que saber aonde você está e aonde você quer chegar. Tá? Você pode fazer isso por meio de regra de 3 ou até por uma técnica muito utilizada chamada análise dimensional. Eu, particularmente, gosto muito de usar análise dimensional nesse tipo de questões. Eu vou fazer uma questão para vocês por regra de 3. Nessa questão, ele nos dá a unidade de concentração em porcentagem mássica e nos dá também a densidade da solução. Ele me disse que 10% em massa da solução é de etanol e que a densidade da solução é 0,984 gramas por mililitro. Lembrando vocês que densidade é massa sobre volume. Inicialmente, o que é que eu tenho que fazer nessa questão? Primeiro eu tenho que saber o que é que ele quer. No item A dessa questão, ele pede a molaridade dessa solução. Agora é a hora que a gente revisa o conteúdo. A parte de molaridade, como é que eu encontro? Essa letra W, geralmente é usada para molaridade, é calculada como mols do soluto dividido pela massa em quilos do solvente. Então, vou ter que encontrar esses dois dados. Quantidade de mols do soluto e a massa em quilos do solvente. O primeiro passo para resolver essa questão é considerar 100 gramas de solução. Se eu considerar que tenho 100 gramas da solução, fica muito fácil encontrar a massa de etanol e de água presente nessa solução. Vejam só. Lembrando que porcentagem em massa é calculada como massa do soluto, que eu vou chamar M1, sobre massa da solução, vezes 100%. Então, vamos utilizar os nossos dados para achar a massa do soluto. 10% é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução, que a gente considerou que vale 100 gramas, multiplicado por 100%. Assim a gente encontra a massa do soluto presente nessa solução. Se 100 cancela com esse 100, esse porcento cancela com esse porcento. Então, nós encontramos que a massa do soluto vale 10 gramas de etanol. Mas o que é que eu queria do etanol? Eu queria a quantidade em mols. Eu já tenho a quantidade em massa. Agora a gente vai pegar essa massa de etanol e transformar para o número de mols. Para calcular o número de mols de qualquer substância, basta você saber a massa molar daquela substância. O etanol, a gente está vendo que a fórmula molecular dele é C2H5OH. Sabendo que a massa molar do carbono vale 12, do oxigênio vale 16 e do hidrogênio vale 1, nós encontramos que a massa molar do etanol vale 2 vezes 12 mais 16 mais 6, que isso vai dar um total de 46 gramas por mol. Agora que eu já tenho a massa molar do etanol, fica fácil eu alcançar o número de mols que eu tenho naquele valor que a gente achou de 10 gramas.
46 gramas de etanol está para 1 mol de etanol, assim como 10 gramas de etanol está para x mols. Aqui nós encontramos 46x igual a 10, x igual a 10 sobre 46. Esse resultado aqui vai dar 0,22 mol de etanol. Então, o primeiro passo, que era achar a quantidade de mols do soluto, já conseguimos. Falta apenas achar a massa em quilogramas do solvente. Para achar a massa do solvente, basta a gente lembrar de duas coisas que nós já fizemos nessa questão. A primeira foi considerar que a massa da solução vale 100 gramas. Se a massa da solução vale 100 gramas e de soluto nós calculamos que existiam 10 gramas, restou quantas gramas para o solvente? 100 menos 10. Então a massa desse solvente nessa solução vale 90 gramas de água. Pronto. Então já temos o valor da massa do solvente. Porém, para achar a molaridade, o valor da massa tem que estar em quilos. Então eu vou logo transformar 90 gramas em 90 quilogramas. 90 gramas equivalem a 90 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Pronto, já tenho a minha massa preparada, já tenho minha quantidade de mols também preparada. Agora, só basta dividir o valor pelo outro e assim a gente vai encontrar o valor da molaridade dessa solução. Pronto. Agora nós já estamos aptos a calcular a molaridade. Molaridade é o número de mols do soluto. Nós encontramos que vale 0,22 mols dividido pela massa em quilogramas do solvente, que nós encontramos o valor de 90 vezes 10 a menos 3 quilos. Portanto, a molaridade dessa substância vale aproximadamente 2,44 mols por quilo. Ou seja, a cada 1 quilo do solvente, nós temos 2,44 mols do soluto. E aí, pessoal? Ficou entendido como foi feito esse item A da questão 24? Enfim, nós vimos que foi uma questão bem tranquila de se fazer, desde que nós tínhamos padronizado o que era necessário encontrar antes de resolver a questão, que era a quantidade de mols do soluto e a quantidade em massa na unidade de quilo do solvente. Então, nós direcionamos o raciocínio para encontrarmos essas duas coisas e assim conseguir calcular a molaridade dessa substância. O item B pede para a gente calcular a molaridade da solução. Tá ok? Vamos lá. Item B pede a molaridade da solução. Se não lembra o que é molaridade, volta um pouquinho o vídeo para lembrar, tá? Mas vamos ser bem objetivo. Molaridade de uma solução é a quantidade em mols do soluto dividido pelo volume em litros da solução. Portanto, eu preciso encontrar o número de mols do soluto e preciso encontrar o volume da solução. Gente, o número de mols do soluto é aquele mesmo número de mols do soluto da questão A, que vale 0,22. Não vou repetir os cálculos, porque senão o vídeo vai demorar mais, vai correr o risco de você fechar esse vídeo antes do tempo correto, tá? Então, não vou calcular o número de mols porque é o mesmo do item anterior. Nós vamos nos ater agora apenas ao volume da solução.
Lembra que a gente considerou que a solução tinha 100 gramas? Isso, a gente vai utilizar exatamente isso agora. Considerar 100 gramas da solução. Foi a mesma consideração que nós fizemos no item A. Então, se é válida para o item A, também é válida para o item B. Por que eu vou fazer essa consideração? Para poder utilizar o dado chamado densidade. Lembrando, densidade é massa sobre volume. O valor da densidade foi dado na unidade de gramas por mililitro. Então vamos lá, densidade 0,984 igual a massa da solução, que nós consideramos que vale 100 gramas, e vamos dividir por um certo volume. Portanto, esse volume já é o volume da solução que nós precisamos encontrar para fornecer o que a questão está pedindo, que é a molaridade. Então nós encontramos que o volume da solução vai ser 100 dividido por 0,984. Portanto, o volume da solução nessa situação é de 101,6. Por quê? Vamos ver qual foi a unidade que eu usei. Unidade da densidade é grama por mililitro. Eu usei a unidade de massa em gramas, então o volume vai estar em mililitro. Então achamos já o volume da solução. Só temos que fazer uma certa mudança para o volume ficar do jeito que nós queremos, que é em litro e não em mililitro. Volume da solução que nós encontramos 101,6 mililitros. E isso vai ser igual a 101,6 vezes 10 a menos 3 litros. Já tenho o volume da solução na unidade desejada, que é em litros. Então, nós já podemos calcular o valor da molaridade. Molaridade, número de mols do soluto, que nós encontramos lá no item A, 0,22 mols, dividido pelo volume da solução, que é 101,6 vezes 10 a menos 3 litros. A molaridade dessa solução aqui vale 2,16 mols por litro, ou até também chamado molar. Tudo bem? Então, item B completo. Encontramos a molaridade da solução, tendo o número de mols do soluto e tendo o volume total da solução em litros. Ficou entendido o item B, né? Foi mais fácil do que o item A, porque nós já tínhamos o dado de quantidade de mols do soluto. Então, se não entendeu o resultado do item B, volta lá no item A, dá uma revisada nos cálculos que nós fizemos. O item C vai utilizar o valor do item B para ser resolvido. Ele pede qual o volume da solução para que você tenha uma quantidade de mols 0,125 mols de etanol. Lembrando que molaridade é número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Nesse item, nós já sabemos que a molaridade vale 2,16 mols por litro e ele pede para que o número de mols do soluto seja 0,125 mols de etanol. Portanto, um item bem fácil de ser concluído, visto que todos os dados nós já temos. Então, usando a equação da molaridade, nós sabemos que 2,16 é igual a 0,125 dividido por volume. Então, nós encontramos que esse volume vale 0,058 litros de solução para serem obtidos 0,125 mols do soluto. O item C foi bem rápido porque nós já tínhamos todos os dados. O item C nós já tínhamos a molaridade, já tínhamos a quantidade de mols, então foi só jogar na fórmula e achar
o que nós não conhecíamos, que era o volume da solução que ele queria. Então, é importante, pessoal, você relacionar as concentrações, como nós fizemos aqui nessa questão. Nós tínhamos inicialmente apenas a densidade da solução e a concentração em porcentagem mássica. A partir desses dois dados, nós encontramos mais dois, que é a molaridade e a molalidade, certo? Então, o importante de unidade de concentração é você conseguir, de uma ou de duas, chegar no valor das outras. Tendo entendido bem essa questão de unidade de concentração, nós já podemos estudar o efeito que a temperatura faz na solubilidade dos solutos dentro do solvente, certo? A temperatura é um fator decisivo na quantidade de soluto que pode ser dissolvido em certa quantidade de solvente. Existem substâncias que, com a maior temperatura, vai ser possível dissolver mais soluto. Mas há substâncias que, quanto maior a temperatura, menor a sua solubilidade. Um achocolatado, por exemplo, dissolve-se melhor em leite quente do que em leite gelado. Mas o gás do refrigerante, ele dissolve melhor se o refrigerante estiver muito frio, que é tanto aquela sensação de refrescância, é o gás sendo liberado. Ou seja, se você abrir um refrigerante que esteja muito gelado, vai ter muito gás dissolvido. Porém, se a temperatura desse refrigerante estiver elevada, você tem uma quantidade mínima de gás dissolvido, o que faz, quando você abre a garrafa, que todo aquele gás se desprenda. Vamos abordar uma questão sobre isso agora, sobre a dissolução dependente da temperatura. Bom, pessoal, a questão que eu escolhi para a gente tratar sobre o efeito da temperatura na solubilidade é a questão 28 do capítulo 12 do livro Chang. Ele diz o seguinte: o sal KNO3 tem coeficiente de solubilidade igual a 155 gramas a cada 100 gramas de água, quando essa solução está a uma temperatura de 75 graus Celsius. Porém, se essa mesma solução estiver a 25 graus Celsius, o seu coeficiente de solubilidade é de 38 gramas a cada 100 gramas de água. Primeira coisa, o que é o coeficiente de solubilidade? É o valor máximo de soluto que você consegue dissolver a certa temperatura em uma certa quantidade de solvente. Geralmente é dado por massa do soluto dividido por 100 gramas de água. Geralmente o coeficiente de solubilidade vem dessa forma. Vamos interpretar isso aqui. A cada 100 gramas de água eu consigo dissolver no máximo 155 gramas de KNO3. Já a 25 graus Celsius, a cada 100 gramas de água eu consigo dissolver apenas 38 gramas de KNO3, de nitrato de potássio. Aqui no caso nós vemos que aumentou a temperatura, aumentou o coeficiente de solubilidade. Isso mostra a tendência dos sais de aumentar seu coeficiente de solubilidade caso a temperatura aumente. A questão diz o seguinte, que existem 100 gramas da solução que vai ser resfriada de 75 graus Celsius até 25 graus Celsius. Vai formar cristal? Qual é o intuito dessa questão? Da gente conseguir relacionar solução saturada, insaturada e supersaturada. Uma solução saturada é aquela que está no seu limite do coeficiente de solubilidade. Ou seja, ela tem exatamente aquela quantidade de soluto dentro daquela quantidade de solvente. E ele me disse que essa solução era saturada. Então nós vamos poder usar esse coeficiente de solubilidade nessa questão. É claro, gente, que se eu resfrio esse sistema, eu vou poder dissolver menos. Ou seja, vai haver formação de precipitado. Vai haver formação de cristais do sal, ok? Então essas questões nós vamos resolver por simples regra de 3. Se até 75 graus Celsius, que é a nossa temperatura inicial, eu consigo dissolver 155 gramas de soluto
em certa quantidade de solução. Ele me deu o dado, pessoal, de 100 gramas da solução. Porém, o coeficiente de solubilidade não é por grama da solução, é por gramas do solvente. Mas pensa bem, se tu tem 155 gramas do soluto e 100 gramas do solvente, tu tem quantos gramas de solução? Apenas somar. Então, em 155 gramas do soluto, você tem 255 gramas da solução. Porém, na tua questão, tu tem 255 gramas da solução? Não, tu tem apenas 100. Então, vamos ver quantos gramas do soluto nós temos dentro de 100 gramas de solução. Isso, claro, a uma temperatura de 75 graus Celsius. Fazendo essa regra de 3, eu encontro que a minha quantidade mássica em gramas do soluto a 75 graus Celsius é de 60,78 gramas do soluto. Ou seja, nessa temperatura de 75 graus, quando nós temos 100 gramas da solução, nós temos 60,78 gramas do soluto. Agora vamos ver para quanto esse valor vai quando eu abaixo a minha temperatura até 25 graus Celsius. Já a 25 graus Celsius, nós sabemos que 38 gramas do soluto estão presentes em 138 gramas da solução. Mais uma vez somei, porque aqui é soluto e solvente. Se eu somar, eu tenho o dado da solução. Assim como x gramas do soluto está para 100 gramas da solução. Estou fazendo o mesmo cálculo que a gente fez lá antes, do 75, justamente para a gente comparar os valores. Então, fazendo essa regra de 3, eu encontro que a quantidade de massa do soluto em 100 gramas de solução, quando a temperatura for 25 graus Celsius, é de 27,53 gramas de soluto. Ou seja, era esperado eu abaixar a temperatura e eu ter uma quantidade menor de soluto dentro da solução. No outro item, a 75 graus Celsius, nós conseguimos dissolver mais de 60 gramas. Aqui eu estou dissolvendo apenas 27,53 gramas. Ou seja, houve formação de cristais. E é justamente isso que a questão pede, para a gente calcular a quantidade de cristais que foram formados nesse processo de resfriamento. Então, quanto que precipitou? Aquele valor do soluto que eu tinha antes, menos a quantidade de soluto que eu tinha após o resfriamento. Quantidade de massa a 75 graus Celsius, menos a quantidade de massa a 25 graus Celsius. E esse valor precipitado dá aproximadamente 33,24 gramas de soluto. Ou seja, formou essa quantidade de cristais. Então, foi bem o que nós esperávamos. Abaixou a temperatura, abaixou a solubilidade, formou cristais.